Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje vamos falar sobre depressão resistente. Para debater o assunto, recebemos o professor assistente 3 da Universidade de Santo Amaro e professor titular do Instituto de Psiquiatria e Psicanálise da Infância e Adolescência, Dr. Khalil Doualibi. Recebemos também o docente do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal de Pernambuco e professor titular do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Assistência, Ensino e Pesquisa dos Transtornos Afetivos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Everton Botelho. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube e Facebook, você pode enviar pelo espaço de comentários. Mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem da doença pelo mundo. Dentro desse número, uma porcentagem de 10 a 30% não obteve melhora após a consulta e medicação. Este episódio é chamado de depressão resistente. Também conhecida como depressão refratária, estudiosos ainda não chegaram a um denominador que mostre o motivo da doença se resistir, mas acredita-se que a metabolização dos medicamentos possam ser feitas de forma mais rápida que o comum, não dando tempo para o remédio fazer efeito, ou lenta, acumulando a droga no organismo e provocando diversos efeitos colaterais, além de outras doenças ou combinação de remédios. Algumas dúvidas pertinentes serão respondidas agora pelos doutores Everton Botelho e Khalil Doualibi. Horas 31 minutos, como eu disse, estamos ao vivo. Envie a sua pergunta pelo espaço de comentários. Vamos direto para São Paulo conversar com o Dr. Khalil Doualibi. Doutor, agradeço demais pela sua participação em nome da BP e já repasso ao senhor a nossa primeira pergunta. A depressão em sua forma mais comum pode evoluir para depressão resistente? Bom, boa noite, é um prazer poder estar aqui com a BP, com os amigos que estão nos vendo e principalmente com o professor Everton, que é um amigo de longa data. Grande prazer poder estar aqui. A depressão, qualquer uma dos quadros depressivos maiores, pode evoluir para um quadro que a gente vai chamar de uma depressão resistente ou refratária. Para isso, nós precisamos que a pessoa tenha tido pelo menos 2 tratamentos completos, em que ela tomou medicação por um tempo adequado, em dose adequada, e não respondeu satisfatoriamente a esse tratamento. Aí se trocou de classe de tratamento e essa pessoa continuou não respondendo adequadamente ao segundo tratamento. Aí nós vamos chamar de uma depressão resistente ou refratária. E pode ter inúmeras causas para isso. A vinheta chamou atenção para o metabolismo dos pacientes, isso é extremamente importante, se são metabolizadores pobres ou ultra rápidos de medicamentos e têm respostas diferentes, ou a outra consideração que se tem que fazer é a adesão do paciente ao tratamento, se ele realmente está tomando medicação prescrita, na dose prescrita, pelo tempo prescrito, e outra consideração são comorbidades, em que podem ocorrer e agravar o quadro de base e também acabar mantendo esse quadro. E por fim, a outra questão que se coloca é se o diagnóstico foi correto, se nós estamos realmente frente a um quadro depressivo, do transtorno depressivo maior, ou se esse paciente poderia estar com um transtorno bipolar na fase depressiva e isso não ter ficado claro num primeiro momento. Então, todas as possibilidades existem e cabe a esse médico, numa boa relação médico-paciente, fazer uma anamnese adequada, tratar esse paciente por tempo e dose adequado, garantir a sua adesão e pesquisar todas essas outras situações. Ok, doutor Khalil. Vamos agora para Pernambuco conversar com o doutor Everton Botelho. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor na edição de hoje. Agradeço em nome da BP e já repasso ao senhor a pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook. É a pergunta da Sabrina Faganello. Ela disse: qual o tempo de tratamento?
Boa noite, Lucas. Prazer imenso voltar aqui ao ABP TV, um programa extremamente útil, prático, para os profissionais da área de psiquiatria e, de uma maneira geral, para os clínicos, enfim. Grande prazer de estar ao lado do meu grande amigo, como ele falou, de longas datas. Mas vamos pontuar especificamente. Calil, quando deu essa introdução, foi uma introdução conceitual muito boa, muito ampla, mas assim, eu lembro, independente, antes de responder especificamente a questão, existem várias, não há uma concordância, não há uma homogeneidade no conceito do que seria um tratamento, digamos, completo, o que seria um tratamento bem conduzido. A pergunta é muito oportuna, justamente porque nos coloca na questão quanto tempo nós precisamos expor o paciente a uma proposta de intervenção antidepressiva para que nós possamos considerar que aquele tempo foi um tempo suficiente. Outro parâmetro, naturalmente, é a questão da dose terapêutica. E aí, o Calil falou que essa dose, que essa concentração plasmática, que essa biodisponibilidade, o que chega no sistema nervoso para fazer o efeito antidepressivo, ela necessita chegar em função de uma concentração, e aí entra no aspecto específico, não só a metabolização, que é um dos parâmetros da farmacocinética, mas entra também a questão da própria qualidade da medicação que eu estou utilizando. Então, esses são parâmetros também muito interessantes. Em geral, houve uma época em que nós estabelecíamos um período médio entre 4 semanas até 6 semanas. Isso, na revisão que houve, acredito que já há um certo tempo, uma publicação do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, onde nós fizemos, o professor Flegg, Ricardo, Antônio Egídio Nari, um grupo, eu estive presente nesse grupo, e fizemos a revisão do tratamento dos guidelines brasileiros sobre tratamento da depressão. Bom, aí a novidade, quando houve uma atualização dessas orientações, desses consensos, o tempo diminuiu para em torno de 3 semanas. Mas é sempre muito relativo e não se deve estabelecer um tempo matemático para esse tipo de abordagem. Calil lembrou muito bem que todo tratamento nasce na base da relação terapêutica. Então, se nós não tivermos uma boa relação terapêutica e o paciente, por alguma razão, cria uma expectativa maior do que aquela que, na verdade, nós precisamos colocar de uma maneira clara, que a chance de oportunizar uma resposta terapêutica é alta. É maior do que 50%. É maior do que o acaso poderia produzir. No entanto, nós podemos nos defrontar com situações, com surpresas, situações em que nós fazemos uma proposta terapêutica regular, completa, enfim, adequada, digamos assim, e, infelizmente, acontece de, às vezes, não encontrarmos a resposta. Muito obrigado, doutor Everton. Vamos voltar com o doutor Calil do Alib, ele que está lá em São Paulo. Doutor Calil, mais uma pergunta do nosso Facebook, agora da Valéria Medeiros da Silva. Ela perguntou: como diferenciar a depressão resistente com a bipolaridade? Olha, Valéria, muito pertinente essa tua questão. Eu acho que sempre que nós nos deparamos com uma depressão que não está respondendo da forma esperada, o que nós estamos introduzindo de remédios. Então, a gente sempre precisaria pensar nesse conceito da depressão bipolar
Então, nós precisamos perguntar para essa pessoa sobre episódios anteriores, tanto depressivos, como se ela poderia ter tido fases. Veja, não precisa de fase de mania, podem ser fases de hipomania, no caso bipolar tipo 2, e também no histórico familiar. Isso é extremamente importante de ser detectado. Algumas situações chamam mais a atenção para um quadro bipolar, por exemplo, quadros psicóticos durante o episódio depressivo. Tem que trazer um alerta para nós que nós podemos estar lidando com um quadro bipolar. Uma outra situação é nos quadros de pós-parto. Então, a depressão pós-parto, principalmente se tiver sintomas psicóticos, também falaria a favor de que nós podemos estar tratando de um quadro bipolar, de uma depressão bipolar. Então, algumas coisas chamam muito a atenção. Eu ficaria muito focado nesse diagnóstico de depressão no seguinte sentido: se houve algum episódio anterior de mania ou de hipomania, principalmente, sintomas psicóticos que poderiam chamar a atenção e o histórico familiar. Essas questões nos trariam uma luz que poderia nos fazer pensar nisso. A outra grande colocação é que o paciente que ficasse, às vezes, com o teu tratamento antidepressivo, ele apresentasse uma disforia. Isso também é bastante característico e pode aparecer no quadros da depressão bipolar. Então, o paciente não responde adequadamente ao tratamento e fica disfórico. Então, isso é algo que a gente também teria alguns, então, parâmetros para podermos pensar que o quadro poderia ser de uma depressão bipolar e que não responderia adequadamente, então, aos tratamentos antidepressivos. Nós sabemos disso, nós sabemos que temos que introduzir estabilizadores de humor. Alguns dos estabilizadores têm características antidepressivas e seriam a nossa escolha. Então, a gente precisaria estar atento, fazer um diagnóstico adequado, longitudinal e também checar muito bem esse histórico familiar. Então, são as ideias que eu teria para a gente poder começar a diferenciar um quadro de uma depressão bipolar. Muito obrigado, doutor Kalil. Estamos falando sobre depressão resistente. Envie a sua pergunta pelo espaço de comentários do YouTube e também do Facebook. Lembrando que você pode assistir essa transmissão através da sua Smart TV. Basta entrar no aplicativo do YouTube, digitar lá ABP-TV, você vai encontrar a nossa live e pode assistir no conforto da sua televisão. Vamos voltar agora lá para Pernambuco, conversar com o Dr. Everton Botelho. Dr. Everton, mais uma pergunta, dessa vez do YouTube, da Francinice Freitas. Ela questionou, ela parabenizou pelo nosso tema, desejou boa noite e questionou: quando podemos constatar uma depressão resistente? Quando uma depressão resistente, em geral, ela se mantém, mesmo que ela tenha apresentado uma discreta melhora, mas uma discreta melhora não significa a remissão clínica, tampouco a chamada remissão funcional. Então, quando você expõe o paciente a um tratamento bem conduzido, por um tempo adequado, que ficaria a expectativa entre 3 a 4 semanas, você pode, então, suspeitar de que aquela depressão ela vai dar um pouco mais de dificuldade, vai colocar mais dificuldades para a obtenção da resposta clínica. Obviamente que nós temos várias estratégias para fazer com que o tratamento possa se manifestar de uma maneira um pouco mais incisiva e talvez um pouco mais efetiva. Mas quando o Kalil falou, muito bem lembrado, da depressão do pós-parto, principalmente quando aparece com sintomas psicóticos, ou mesmo as depressões delirantes, as depressões que põem muitas vezes uma certa dificuldade diagnóstica. Isso mostra claramente que a depressão ela é uma entidade clínica heterogênea. E, portanto, nós que ainda estamos num nível de conhecimento
da psiquiatria, onde é muito importante a identificação da chamada síndrome clínica. Então, é preciso entender que são em torno de um núcleo, digamos, um núcleo central de sintomas depressivos, em que você pode afirmar que aquele quadro é um quadro depressivo. Você pode entender que em torno desse núcleo podem gravitar vários sintomas e clusters de sintomas que podem caracterizar subtipos sindrômicos. Esse aspecto é extremamente necessário e importante. Isso mostra a acurácia e a experiência do clínico para saber que uma depressão pós-parto não pode ser exatamente produzida pelos mesmos mecanismos fisiopatológicos de uma depressão pseudodemencial, por exemplo, de uma depressão psicótica, por exemplo. Então, existem subtentes que há diferenças na expressão sintomática, na expressão sindrômica de cada subtipo desses, subtende-se que subjacente a essa expressão sindrômica diferenciada, existem mecanismos fisiopatológicos também diferentes, o que pediria e nortearia o clínico para a escolha de uma opção de tratamento que fosse mais adequada ou mais efetiva naquele mecanismo fisiopatológico, se é que nós podemos falar dessa forma. Muito obrigado, Dr. Everton. Vamos voltar para São Paulo. Dr. Calildo Alib, responda por gentileza a pergunta do Bruno Botelho, ele enviou pelo YouTube. Quais são as opções terapêuticas em casos de depressão resistente? Olha, Bruno, que bom, uma pergunta bem prática e eu acho que aflige a todos nós, né? Nós geralmente começamos com uma classe de antidepressivos que a gente considera mais adequada para aquele nosso paciente. A ideia seria que, se ele está aderido, tomando a medicação e na dose que nós prescrevemos, se ele não respondeu adequadamente, nós temos uma tendência a subir inicialmente essa dose desse primeiro antidepressivo. Se ele continuar não respondendo, mesmo uma dose plena ou até uma dose um pouco mais alta, nós costumamos trocar de classe terapêutica. Há alguns estudos que falam que você poderia trocar dentro da mesma classe para uma outra substância. Eu, particularmente, prefiro trocar de classe. Então, se eu introduzir um inibidor de recaptura de serotonina, meu próximo passo seria ir para um dual. Se mesmo com o tempo adequado, com a dose que a gente vai escalonando e subindo a uma dose adequada, e mesmo assim ele continuar não respondendo satisfatoriamente, veja, melhora de sintoma praticamente todos os pacientes têm com quase todos os antidepressivos. O que nós consideramos como ponto de realmente a nossa meta é que a pessoa fique com remissão do seu quadro. É a única garantia que ele tem de que ele poderá voltar a ter uma vida plenamente normal, e não só melhora de sintoma, mas voltar realmente a funcionar na sua vida plenamente, estar muito bem psiquicamente. Então, essa é a meta que nós temos que atingir. Então, se eu tentei com uma classe, não atingir esse resultado, eu vou modificar a minha classe, eu vou para um dual, por exemplo, e se mesmo assim ele continuar não respondendo ao ponto que eu gostaria, ou que seria a nossa meta, eu teria uma tendência a usar agora uma estratégia ou de aumentar e potencializar isso, ou uma combinação de drogas. Classicamente, nós podemos fazer associações de classes diferentes. Então, por exemplo, se ele estava usando um inibidor de recaptura e eu comecei a usar um dual e ele não respondeu, eu vou ver qual a combinação mais adequada a ele. Se ele tiver mais ansiedade ou mais insônia, eu poderia utilizar um remédio que atuasse mais dessa forma. Se, por exemplo, então, um exemplo clássico e que a gente ficou característico da literatura como uma associação
quase mágica, né, que seria a associação de venlafaxina em dose mais alta, e o paciente não respondendo adequadamente, eu poderia, por exemplo, associar uma mirtazapina, né? Isso seria bem interessante. Mas se o paciente não puder usar, por exemplo, porque é um hipertenso ou porque a mirtazapina pode, além da sonolência noturna, ela pode induzir, por exemplo, ganho de peso. Se ele já for um paciente muito obeso, isso fica mais comprometido. Posso pensar em outras associações possíveis. Por exemplo, com bupropiona, ou posso utilizar alguma outra classe. Se mesmo assim eu continuar com algo que eu não respondo adequadamente, eu posso tentar uma associação agora com lítio, por exemplo. Lítio poderia ser uma molécula que potencializaria muito esse tratamento. Então, eu posso utilizar lítio classicamente, ou se eu usar também, pensar no estabilizador de humor que teria essa característica mais antidepressiva, eu poderia associar lamotrigina também. Uma outra possibilidade, se eu continuar não obtendo resposta, aí eu vou entrando hoje talvez nos caminhos mais interessantes que se tem surgido, que é a ketamina ou a escetamina, que está chegando também, e o ECT, que nunca deve ser descartado. Pacientes refratários que têm um risco principalmente de suicídio, pacientes que você não consegue ter uma melhora completa, o ECT é um tratamento eficaz, e a gente, infelizmente, acho que os médicos brasileiros como um todo acabam utilizando menos do que a gente até acha que seria pertinente. Então, nós temos várias estratégias, utilizamos uma classe, modificamos a classe, podemos fazer uma estratégia de otimizar esse tratamento, de fazer associações e partir para outros tratamentos que estão chegando, como a ketamina, a escetamina e o ECT. Ok, Dr. Calibe, muito obrigado. Agora 20 horas e 51 minutos, eu tenho um recado importante para você. Muita gente já ouviu falar da depressão, mas pouca gente sabe exatamente o que é esta doença ou que existem diversas formas de depressão. E menos gente ainda sabe o que é a depressão bipolar, que existem tratamentos específicos para cada tipo de depressão, inclusive para a depressão bipolar. Saiba mais em tanahoradefalar.com.br e fique atento. Depressão resistente, esse é o nosso tema de hoje. Estamos recebendo, direto de Pernambuco, Dr. Everton Botelho, e também, direto de São Paulo, Dr. Khalil Dualib. Mas agora nós vamos para Pernambuco conversar com o Dr. Everton Botelho. Doutor, estamos recebendo aqui várias perguntas. A gente vai precisar ser um pouquinho mais objetivo nas respostas para dar tempo de responder todos os questionamentos, inclusive o questionamento aqui da Ítala Ribeiro. Ela perguntou pelo Facebook: como é possível identificar uma depressão e identificar as diferenças entre os tipos de depressão existentes? Bem, essa diferenciação clínica não há outra forma de fazê-la, de executá-la, senão através da própria anamnese e do próprio exame das funções mentais. Portanto, a apresentação da depressão, a apresentação clínica, encontrar a coesão sindrômica, a associação entre determinados sintomas que parecem estar associados com muito mais frequência do que o acaso poderia produzir. Então, eu diria que nós podemos diferenciar a depressão através de subtipos sindrômicos, identificando qual seria o cluster, a associação predominante em cada grupo, em cada tipo, em cada paciente. Poderíamos também diferenciar a depressão do transtorno bipolar, a depressão bipolar,
da depressão unipolar, da depressão, enfim, porque a depressão bipolar, ela é uma depressão que tem características muito mais, diria, clínicas do sentido físico, biológico. Ela tem variações nictemerais, ela é pior pela manhã, enfim, tem características próprias. Então, a depressão bipolar é diferente da depressão unipolar em vários aspectos, inclusive na apresentação, na gravidade, como disse muito bem o professor Khalil. A depressão mais associada também com ideação suicida. Então, essas é o tipo de depressão que nós sabemos que é uma depressão muito difícil de ser tratada e, na maior parte das vezes, tornam-se depressões com desfecho muito complicado, muito difícil. Enfim, espero que tenha alcançado a resposta, poder chegar até você. Alcançou sim, doutor Everton, maravilha, muito obrigado. Você viu aí durante a resposta do doutor um QR Code na tela. Se você estiver assistindo pelo Facebook ou pela sua Smart TV, aponte a câmera do seu celular para este código e aí vai abrir um link para você poder se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal ABPTV no YouTube e, claro, não perder nenhuma das nossas próximas lives. Vamos agora voltar para São Paulo, conversar com o Dr. Khalil do Alibi, porque eu tenho mais uma pergunta aqui, dessa vez da Nath Lima, que enviou pelo YouTube. Ela desejou boa noite e perguntou: um ambiente familiar tóxico pode levar a uma depressão resistente? Colocação essa realmente é algo que a gente não falou ainda, mas tem algumas coisas que são muito importantes. Essa pessoa estar equilibrada psiquicamente, o melhor possível. Então, isso é extremamente importante. A família nem sempre colabora. Às vezes, a família tem uma ideia de que tem que ficar pedindo para a pessoa ter uma atividade física. Olha, o dia está bonito, faça isso, faça aquilo. Geralmente, isso só aumenta a culpa que essa pessoa sente, não colabora. Então, o que ajuda muito é uma atitude positiva, estar ao lado, tentar compreender o que o paciente sente, poder colaborar para a adesão mais adequada desse paciente, poder caminhar junto. Se esse paciente puder fazer uma psicoterapia, isso é fundamental, facilita muito a adesão ao tratamento e facilita muito que ele possa ir compreendendo os mecanismos psíquicos que estão embutidos no quadro dele. E se, além disso, ele puder ter atividades físicas regulares, é claro que alguém com depressão, uma depressão mais severa ainda, pior, né? Mas se ele puder ter uma atividade física, mesmo que utilize alguém da família, ou ele possa ter um personal, isso também ajuda muito na produção de beta-endorfina e numa melhora global desse paciente. Então, são coisas que a gente tem que estimular muito e muitas vezes não perder um tempo, mas ficar um tempo com a família e orientar adequadamente, porque às vezes a família precisa de orientação. Isso é fundamental no bom desenvolvimento desse quadro. Ok, doutor Khalil. Doutor Everton Botelho, responda por gentileza ao Antônio Zubeck. Ele desejou boa noite, parabenizou aqui pelo nosso tema e perguntou: gostaria de saber sobre o possível diagnóstico entre depressão unipolar e bipolar. Bom, do ponto de vista clínico e do ponto de vista conceitual, a depressão que ocorre no transtorno bipolar, ela, como diz a expressão bipolar, significa variações, a alternância, não necessariamente sequenciada, mas de períodos onde a pessoa adoece visivelmente do estado de ânimo, enfim, o humor torna-se completamente comprometido, o desânimo, a falta de diminuição de prazer, enfim, um quadro clássico de depressão. E em outros períodos da vida, ele pode apresentar e vai apresentar um
episódios às vezes de euforia, às vezes de disforia. A disforia é um conjunto de sintomas que expressa o humor irritado e sentimentos hostis. Nem sempre a euforia, nem sempre a fase de exaltação do humor é feita com alegria e euforia, e, sobretudo, com aumento de atividade. A pessoa faz muito mais coisas, ela pensa mais coisas, tem projetos irreais. Quando essa fase pode se apresentar mais branda, ela pode até passar desapercebida, mas ela constitui também um subtipo de transtorno bipolar, que é a depressão, o quadro clínico que acontece no chamado transtorno bipolar tipo 2. Bom, existem outros subtipos e outras propostas, o espectro do transtorno bipolar, existe uma série de outras propostas mais recentes, a pesquisa, mas essa é, em poucas palavras, a característica da depressão bipolar. E, ao mesmo tempo, o outro tipo de depressão, a depressão unipolar, ela evolui com períodos onde o indivíduo apresenta apenas, ao longo da vida, episódios depressivos. Então, não há... E é muito interessante a pergunta, porque quando o indivíduo, muitas vezes, faz um episódio depressivo, faz um segundo episódio depressivo, nós ficamos sem exatamente ter a perspectiva de saber se ele vai apresentar um outro episódio depressivo ou se ele pode apresentar ao longo da vida, lá na frente, um episódio hipomaníaco ou maníaco. Então, isso é muito complicado quando nós estamos, por exemplo, tratando de pesquisa. A partir de quantos episódios depressivos nós vamos considerar que o indivíduo é possivelmente um paciente portador de transtorno de depressão unipolar. Então, isso são questões que estão ainda em debate na psiquiatria, são questões importantes e um sem número de outras questões do ponto de vista genético. O fato é que nós ainda não temos um marcador efetivamente clássico para definir o quadro, os subtipos de depressão. Obrigado, doutor Everton. Agora vamos para São Paulo. Doutor Calildo Alibe, como a pessoa pode identificar se tem depressão resistente? Quando procurar auxílio médico? Olha, essa pergunta é muito pertinente. Eu acho que nós temos que realmente falar muito com os clínicos. O paciente com quadros depressivos, já há muitos anos, eles estão no consultório do clínico. Muitos clínicos medicam de todas as áreas, medicam esses pacientes, e às vezes com doses abaixo do esperado, do que a gente tiraria como ideal, ou também com tempo menor do que o necessário para que esse quadro remita completamente. Então, nós temos que orientar muito bem ao clínico para que ele detecte os quadros depressivos, porque realmente ele acaba não fazendo esse diagnóstico, o quadro for leve a moderado, e ele acaba facilitando que o paciente, ao longo do tempo, se cronifique com esses usos de medicação com dose baixa. Esse paciente com depressão, ele é o primeiro paciente que não se sente bem. Ele percebe que não tem energia, que não tem interesse, que ele se modificou em relação à vida e às coisas que habitualmente lhe dava esse interesse e prazer. Então, geralmente, ele é o primeiro a queixar-se disso e a procurar. Geralmente, ele procura. As mulheres procuram ginecologista, os homens procuram, às vezes, por outras doenças clínicas ou por sintomas associados à depressão, como dor, como ansiedade, acabam procurando seus clínicos, cardiologistas, enfim, e nós temos que orientá-los muito bem para que eles detectem e possam fazer um primeiro tratamento. Quadros depressivos leves até moderados deveriam ser tratados pelo clínico mesmo. Agora, não respondeu bem a um primeiro tratamento, com tempo adequado e dose adequada,
aí eu acho que tem que realmente encaminhar o especialista, porque se pode estar com um quadro às vezes mais grave, ou com uma depressão bipolar, como o professor Everton colocou muito bem. Então, não melhorou com o primeiro tratamento, com uma dose normal depressivo, eu acho que aí começa a ser um objeto para o psiquiatra cuidar. Então, detectar uma depressão resistente, a gente vai detectar com essa ideia de que não responde adequadamente às doses que nós utilizamos, ao tempo que a gente utilizou a droga, e nós substituímos por outro esquema posológico e também não teve sucesso. Então, 2 ou 3 insucessos. Queria só chamar a atenção para um subtipo muito importante dentro da depressão refratária, que a gente chama de taquifilaxia, que a ideia seria que o paciente responde até adequadamente no início de um tratamento e depois de pouco tempo, 1, 2 ou 3 meses, parece que aquela mesma dose, aquela mesma medicação perderia efeito. Ele volta a ter sintomas do seu quadro inicial. Então, isso tem sido muito frequente. A gente não compreende ainda o mecanismo ligado a isto, mas isso tem sido uma preocupação no mundo todo. Estão sendo várias publicações pensando, então, no que a gente chama de taquifilaxia, que seria um subtipo da depressão refratária ou resistente, e que a pessoa tem uma boa resposta inicial, fica relativamente bem, mas depois de 2, 3 meses, parece que o organismo não responderia mais adequadamente àquele tratamento. Então, isso é algo que nos preocupa, é um quadro que a gente tem reparado frequentemente nos consultórios e tem saído várias publicações sobre isso, que tem nos deixado alertas, talvez a um novo subtipo que esteja se categorizando agora dentro das depressões resistentes. Ok, Dr. Kalil. Dr. Everton Botelho, em pessoas que possuem um metabolismo acelerado e o medicamento acaba não tendo o efeito esperado, qual é o tratamento aplicado? Bem, os metabolizadores rápidos, como nós nomeamos essas pessoas, são pessoas que geralmente desenvolvem um sistema ou geneticamente já determinado, ou provocado por vários outros tipos de substâncias ou medicamentos que podem provocar o fenômeno de indução enzimática. Isso quer dizer que o fígado fica com uma quantidade maior de enzimas, e essas enzimas estão geralmente no hepatócito, nas células hepáticas, e são famílias de enzimas que fazem parte do sistema citocromo P450. E o substrato dessas enzimas são exatamente esses medicamentos. Eles são metabolizados, como tudo que é substância ingerida no alimento, etc., é metabolizado pelo fígado. Então, diante da constatação clínica, e eu acho que a sua pergunta traz um interesse clínico muito importante, que é o clínico ter a condição de perceber que o paciente é um metabolizador rápido. Por exemplo, metabolizadores rápidos são pessoas que respondem muito pouco. Os medicamentos, em geral, eles tomam uma medicação analgésica para uma dor de cabeça e eles não respondem muito bem. Então, eles têm uma resposta pobre à terapêutica usual, e isso faz com que a primeira providência no tratamento, a partir do momento em que você identifica essa possibilidade, é de fazer doses um pouco mais robustas. E, claro, isso tem que ser feito com todo um cuidado de segurança, e esse aumento de dose tem que ser progressivo na medida em que o paciente vai suportando e, eventualmente, e claro, paralelamente, vai apresentando algum tipo de diferença na resposta clínica. Isso é extremamente importante, porque
muitas vezes existe a depressão que nós podemos chamar de resistentes sem que elas sejam resistentes. Elas são pseudo-resistentes. Por quê? Porque elas não foram adequadamente tratadas. Precisa que se faça uma revisão clínica de um paciente que não responde. É preciso que se identifique, por exemplo, fatores como comprometimento cognitivo, mesmo em pessoas jovens. A depressão primária, como se disse um tempo atrás, a depressão do transtorno bipolar e a depressão unipolar são formas primárias de depressão. Não quer dizer que nós não possamos encontrar depressão em outros contextos orgânicos, ditos assim, de doenças cerebrais, tumores cerebrais, acidentes vasculares, outras situações clínicas, intoxicações e outras mais variadas situações que podem levar à depressão e que podem apresentar um quadro depressivo que precisa ser diagnosticado e, evidentemente, afastar dessas outras possibilidades de comorbidade e de contaminação do diagnóstico. Muito obrigado, doutor Everton. Doutor Kalil, o quadro de depressão resistente atinge uma faixa etária e gênero com maior frequência? Olha, é mais frequente nós encontrarmos pessoas da meia-idade em diante com essa questão da depressão resistente. Porém, isto não é uma exclusividade, até porque nós temos feito hoje, mais precocemente, o diagnóstico de depressão desde crianças até adolescentes, adultos jovens. Então, nós temos encontrado um leque maior de pessoas, também mais jovens, com quadros de depressão resistente, mas classicamente ela é descrita em pacientes de uma idade média em diante, né? Eu chamaria de garotos de 45 e garotas de 45 anos em diante. Eu queria chamar a atenção, a colocação do professor Everton foi extremamente boa, que nós devemos procurar sempre as comorbidades, sempre procurar outras causas, doenças que podem estar gerando depressão e também a depressão podendo agravar doenças de base desses pacientes. Então, os pacientes que têm depressão não se cuidam adequadamente das suas doenças de base. E o contrário acontece, o paciente tem uma doença de base que pode desencadear ou cursar com depressão. Então, essa relação clínica da depressão precisa sempre ser vista e a gente tem que estar muito atento. A outra colocação do professor Everton, extremamente importante, diz respeito ao metabolismo. Nós temos pacientes que são metabolizadores pobres ou ultra rápidos de todos os tipos e a gente tem que tomar esse cuidado para poder fazer esse diagnóstico. Às vezes o diagnóstico inicialmente é clínico, nós também podemos lançar mão de testes que façam esse mapeamento genético do paciente e que facilite que a gente, com essa testagem genética, possa saber o padrão de resposta do nosso paciente a cada uma das enzimas do citocromo P450. E também a outras enzimas, porque tem alguns substratos que são metabolizados por determinadas enzimas que o paciente pode estar deficitário disto e não produzir alguma coisa que seja muito importante para a gente. Então, na depressão em particular, nós temos também a enzima que codifica a passagem de ácido fólico em metilfolato. Nós temos outras questões que são importantes. A própria vitamina D é extremamente importante no fator de crescimento neuronal. Então, nós temos várias coisas que nós temos que estar atentos ao nosso paciente. Ok, doutor, muito obrigado. Agora 21 horas e 13 minutos. É hora de saber o que é destaque no Semana ABP. Federada envia sua proposta de evento científico ao FADEF 2020. O edital único está aberto para submissão de propostas até o dia 14 de fevereiro. Leia o documento completo no site e saiba como participar. www.abp.org.br.
Envie a sua sugestão para a programação científica do 38º CBP em Porto Alegre. Participe da programação científica enviando sugestões de cursos, mesas redondas, casos clínicos, laudos, pôsteres ou vídeos. Acesse www.cbpabp.org.br e saiba como participar cientificamente do 38º CBP. 21h14. Vamos agora voltar para São Paulo, Dr. Khalil do Alib. Estamos chegando aqui no encerramento da nossa live de hoje. Gostaria de pedir as suas considerações finais. Olha, muito interessante esse tema que a ABP-TV tratou hoje. Depressão refratária, ela está presente no consultório de todos nós. Então, às vezes termos esse diagnóstico não é fácil, porque muitas vezes quando o paciente não melhora, ele acaba trocando muitas vezes de médico. E aí você perderia um pouco essa noção ao longo do tempo dessa refratariedade, desse quadro e de tudo que foi feito. Então, manter o paciente com uma boa relação médico-paciente, estar junto, estar próximo, pesquisar todas as causas ligadas à depressão. Então, isso é algo que ajuda muito o nosso contato com o paciente, a nossa preocupação com o paciente, sempre que possível, encaminhá-lo à psicoterapia, associar atividades físicas, além das medicações. E sempre lembrar também que se ele tiver uma relação religiosa, a gente também tem que estar sempre incentivando, porque também é um pedaço da vida importante e ajuda muito no cuidado dos pacientes depressivos. Doutor Khalil, muito obrigado pela sua participação em nome da BP. Uma boa noite para o senhor. Vamos voltar agora com o Dr. Everton Botelho. Dr. Everton, também gostaria de pedir as considerações finais sobre a sua participação aqui hoje. Olha, eu gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a gentileza do convite, a minha pessoa, enfim, a oportunidade de ter me comunicado com muitos colegas e poder ter trazido um pouco da nossa pequena contribuição, já que depressão é um território que eu frequento nos últimos 30 anos da minha vida, dedicado à pesquisa dessa condição clínica. Eu penso que a ABP tem sido muito feliz quando escolhe uma variedade de temas no programa ao vivo, no programa tete-a-tete, então nós podemos ter... Isso nos dá muito prazer, falava com o Khalil no início, nós estamos aqui trabalhando até essa hora, não é trabalho para nós. Isso é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando com vocês, aprendendo também, trocando informações e enriquecendo, talvez, com um comentário ou outro, da nossa experiência também, minha experiência clínica. Então, parabéns à ABP e muito obrigado pelo convite. A ABP que agradece, Dr. Everton, muito obrigado, boa noite para o senhor. Bom, a ABP-TV de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Lembrando que na próxima terça-feira, às 8h30, estaremos de volta, dessa vez para falarmos sobre transtornos mentais decorrente do uso de substâncias. Então, fique atento às redes sociais da ABP. A gente se encontra, até lá!